58 lutas, 50 vitórias, 44 nocautes, 6 derrotas, 0 empates e 2 lutas sem resultado. Hoje eu quero falar sobre esse cara chamado Michael Gerald Tyson, ou mais conhecido como Mike Tyson. E eu quero trazer alguns aprendizados para o emagrecimento. Muito prazer, meu nome é Rodrigo e seja muito bem-vindo ao canal Hábitos Angulares, um canal para a gente falar sobre emagrecimento focado em hábito, comportamento e mentalidade. Fato que eu eliminei 35 quilos comendo hambúrguer, comendo pizza, comendo batata frita e tudo aquilo que eu gosto sem abrir mão de absolutamente nada. E me declaro também o inimigo número 1 das dietas. Esse sou eu antes de eliminar os 35 quilos com 117 quilos. E esse sou eu depois com 82 quilos. Eu estava escutando uma entrevista do Mike Tyson e esse cara eu acho que ele pode trazer alguns aprendizados para nós. Por isso que eu quero falar sobre ele nesse vídeo. E apesar desse cara ser considerado um dos melhores lutadores de boxe de todos os tempos e de hoje ele ter muito dinheiro, nem sempre a vida dele foi tão fácil assim, entre aspas. Quando ele tinha 2 anos de idade, o pai dele sumiu de casa e abandonou a família. E ele foi criado pela mãe até os 11 anos. Ele foi criado entre aspas, e eu digo entre aspas, porque ele basicamente foi criado pela rua, pelas leis das ruas. Porque a mãe dele também era uma pessoa muito ausente em casa. Então, ele passava o dia inteiro fora. Tanto que ele comenta nessa entrevista que como ele não tinha atenção da mãe, ele não tinha o cuidado da mãe, ele não tinha o amor, ele não tinha o carinho da mãe dele, a única maneira que ele achou de arrumar atenção era fora de casa e brigando. Ele brigava para arrumar atenção, para chamar a atenção das pessoas. Essa era uma maneira que ele tinha, que ele conseguiu encontrar, de ter alguma atenção para ele, de se sentir, como é que eu posso dizer? Se sentir amado de alguma forma. Ele conta que a primeira briga que ele teve na vida dele foi aos 9 anos de idade. Ele morava no Brooklyn, Nova York. E a primeira briga dele aconteceu porque era um costume, né, das pessoas que moravam no Brooklyn de criar pombos. Então, um cara foi lá, pegou um pombo dele e arrancou a cabeça desse pombo e ele saiu na mão com esse cara, aos 9 anos de idade. Para você ter noção o quanto que ele era carente de atenção, ele conta que ele brigou mais de 400 vezes para ele conseguir algum tipo de carinho, algum tipo de atenção das pessoas. Porque essa foi a única maneira, como eu já tinha te dito. E até os 11 anos ele foi criado em casa, e depois ele foi parar no reformatório por conta dessas brigas que ele tinha na rua e por conta de pequenos furtos e pequenos delitos que ele cometia na infância dele. E aí ele ficou 2 anos nesse reformatório e foi onde as pessoas, foi quando um cara, aliás, descobriu que ele tinha talento para o boxe e começou a trabalhar isso em cima dele. Ele entrou para o mundo do boxe e o fato é que ele foi trabalhando e aos 20 anos de idade ele conseguiu o seu primeiro título mundial de boxe. Foi considerado na época um dos vencedores mais novos. Mas enfim, não é isso que é o mais importante nesse assunto. Ele vai contando na entrevista vários relatos da vida dele, até que ele chega num ponto e que eu acho que é um dos mais interessantes da entrevista. O Mike Tyson, ele foi treinado para literalmente subir no ringue e sentar a mão na cara dos caras, sem ter nenhum tipo de sentimento, sem ter nenhum tipo de emoção, sem sentir remorso, sem sentir dor quando ele apanhava. Enfim, ele realmente foi criado para ser um monstro do boxe. E ele conta que tem uma luta em específico que ele perdeu por conta de emoção. Ele entrou, ele subiu no boxe, começou a brigar com o cara e ele sentiu raiva. Ele sentiu raiva e ele foi descontar essa raiva no cara e acabou perdendo a luta. Ele perdeu o foco da luta. Ele perdeu por conta da emoção dele, ele perdeu por conta da raiva. E eu queria muito dividir isso com vocês, porque a primeira coisa que mais me chamou a atenção foi o fato de que ele só tinha atenção das pessoas quando ele brigava. Então ele se sentia querido quando ele lutava com alguém. Pelo menos na infância isso. Porque ele não tinha atenção e não tinha o amor da mãe. E o segundo ponto é esse que eu acabei de falar para você, que ele foi treinado para subir em cima do ringue e bater nos caras sem sentir nada. E quando ele falhou nesse quesito, ele perdeu uma luta. E eu tenho 2 reflexões que eu quero muito fazer com você. A primeira delas é:
Se o Mike Tyson, quando era criança, a única maneira dele chamar a atenção das pessoas era brigar, será que de repente algumas pessoas, tá? Muitas das pessoas que estão obesas, elas de repente, elas não tentam chamar a atenção, não tentam chamar a atenção do mundo, ou tentam chamar a atenção das pessoas mais próximas delas, comendo de forma abusada, se entupindo de coisas que não devem? Será que essas pessoas, quando fazem esse tipo de coisa, quando comem muito, quando se entopem de comida, quando se entopem de refrigerante, enfim, será que elas não estão gritando, pedindo por ajuda? E muitas pessoas não sabem disso? E a segunda reflexão é: quantas vezes você já não colocou as tuas emoções dentro do teu prato? Quantas vezes você já não colocou os teus sentimentos dentro do seu prato? Quanto de ansiedade você já ingeriu e você não sabe? Quantos dos seus medos você já ingeriu e você também não sabe? Quanto das suas frustrações do dia a dia você já não pôs no seu prato? Quanto do seu estresse, do seu dia a dia também você já não colocou no seu prato? São várias questões para você parar e para você se perguntar e refletir realmente para ver o quanto que você já não fez isso ou quanto você faz isso todos os dias da sua vida. Isso é fato, a gente coloca comida para dentro por conta de emoções, por conta de sentimentos, porque você está estressado com alguma coisa, porque você está ansioso com alguma coisa que pode acontecer lá na frente e talvez nem aconteça, e às vezes você tem algum medo gigantesco que está te consumindo, quando na verdade ele está consumindo você e você está consumindo comida que está te consumindo. Enfim, ficou muito complexo, mas os seus sentimentos e emoções, eles refletem muito no teu peso. E eu acho engraçado depois que muita gente fala assim: nossa, é só fazer a dieta X, é só fazer a dieta Y, é só fazer a dieta Z, ou faz a low carb, faz o jejum intermitente que você emagrece. Parece ser tão simples assim, quando você mesmo nem sabe que você está comendo por conta das suas emoções? Você acha que a dieta realmente vai fazer diferença quando você nem sabe que está comendo por conta da sua ansiedade? Será que faz sentido você fazer dieta? Então são realmente questões para parar e pensar. A melhor coisa que eu posso recomendar para você é pesquisar um pouco sobre inteligência emocional. Se você quer emagrecer, inteligência emocional é absurdamente importante. E se você não sabe disso, está sabendo agora. Esse aqui foi um dos livros que eu li, que é de inteligência emocional. É um livro muito bom, porém ele é um pouco difícil assim de ler. Às vezes ele é um pouco técnico demais, mas eu acho que vale muito a pena a leitura dele. Se você gostou desse vídeo, já aperta o sininho aqui para não perder nenhum vídeo que eu postar. Dá aquele like, comenta, compartilha com as pessoas que precisam desse conteúdo. Dá um like lá na página do Face, deixa algum comentário. E se você quiser fazer algum tipo de pergunta, algo um pouco mais específico sobre o meu emagrecimento, você pode entrar no meu Insta, me seguir e fazer uma pergunta por lá que eu te respondo. Fechado? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo.